Amados, aqueles que chegaram após a palavra da abertura, além de João 8,32, nós lemos em Romanos 3,23, onde diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Amém ou não amém? Agora, será que alguém tem a ousadia de dizer: não, eu não peco, eu não sou pecador? A Bíblia revela que se alguém disser isso, está chamando Jesus de mentiroso, porque todos pecaram. Veja em nome de Jesus, 1 João, lá no capítulo de número 1, finalzinho da Bíblia, chegando em Apocalipse. A Bíblia diz no versículo de número 8, capítulo 1, versículo 8, 1 João 1,8. Quem encontrou, diga amém? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Encontraram aí? Veja o versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém, igreja? Está muito claro? Então você pode dizer: todos nós pecamos? Amém? E por que todos nós pecamos? Vamos a Efésios. A palavra já começou a ser pregada, amados. Você perde um gominho, um ganchinho da palavra, você perde tudo aquilo que Deus quer te ensinar essa noite. E vamos ter vigilância então, para que você saia daqui com todo o conhecimento, com o domínio daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Então vamos lá, isso aqui é uma engrenagem. Deus revela e tem toda uma sequência da palavra dele para nós entendermos. Por que todos nós pecamos? Vamos ver lá do início, em capítulo 2 de Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Então você já chegou à conclusão que somos pecadores. Amém? E todos nós pecamos e carecemos de Deus. Agora, por que nós pecamos? Por que todo ser humano peca? Diga para o irmão do seu lado: porque o espírito da desobediência agora opera neste mundo sobre os filhos da ira. Então você vai entender isso agora lendo essa mensagem aqui, ó. Ele vos deu vida, o Senhor Jesus, né? Deus nos deu vida, estando nós de que forma? Mortos nos nossos delitos e pecados. Porque o apóstolo Paulo está se referindo ao povo aqui de Efésios, e essa carta chegou a nós. Então aqui diz que ele nos deu vida, ele vos deu vida. Então eu falo para mim: estando nós, vós, aqui eu me coloco nele, mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais antes, outrora, andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Ou seja, é normal, diga que é normal, igreja. É normal, esse mundo errar, esse mundo continuar agindo longe de Deus, é normal. O curso dele é esse mesmo. O mundo odeia Deus, amados. Entenda isso. Então é normal o curso deste mundo seguir longe de Deus. Então, nos quais nós andamos, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, entenderam aí? Natureza, nascemos assim, por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém, igreja? Então aí está muito claro, né, amados? Temos que compreender isso, pois tudo se resume a isso, amados. Todo mal que ocorre na humanidade é todo mal que ocorre na humanidade é influência direta do espírito maligno de Satanás, que agora atua nos filhos da desobediência, nos filhos da ira. Só você ver o versículo 2 e o versículo 3. Ele diz aqui claramente, ó, segundo o curso deste mundo, né? Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Aí ele fala no finalzinho do versículo 3: e éramos nós por natureza, nascemos assim, filhos da ira de quem? De Deus, como também os demais o são. Por quê? Porque tudo isso, amados, nós temos que compreender que lá no Éden houve um primeiro casal, e toda a raça humana descende do primeiro casal. Então ali começou todo o problema da humanidade, e todo o mal que está sobre a humanidade
é reflexo da natureza humana, porque ela nasceu da desobediência daquele casal. Então nós somos uma sequência daquilo lá. Há uma interrupção nisso aí, mas antes de chegar na interrupção, nós temos que abrir os olhos da humanidade para eles não se acharem. Senão fica essa historinha de que todos são filhos de Deus. Isso é mentira, amados. Tudo é criatura de Deus. Deus só tem um filho, Jesus Cristo, o unigênito do Pai. Amém ou amém? Não se iluda com essa conversa maligna. O diabo convenceu a Eva mentindo, enganando a ela. E essa mentira continua seduzindo as pessoas do mundo, achando que tudo é de Deus mesmo. Só que nem tudo mais ele vai existir para sempre. Porque ele está irado, ele está muito triste com o que ele criou. Essa coisa chamada terra, a coisa chamada os seres humanos, esse planeta está contaminado. Este mundo que nós conhecemos está dando nojo ao nosso Pai. Ele quer destruir isso aqui. Está muito perto de acontecer isso. Os sinais estão se avançando, as coisas estão acontecendo. Então apressemos de conhecer aquele que quer nos salvar da condenação eterna. Amém ou não amém? A não ser que você queira fazer parte daqueles que vão ser condenados por esse mundo. Mas eu quero crer que você não está aqui por isso. Você está aqui porque quer ser liberto, quer ser salvo. Amém ou não amém? Então vamos seguir o raciocínio. Então vamos, primeiro, antes de ver a glória de Deus, Deus quer abrir nossos olhos, nosso entendimento sobre as questões deste mundo. Vamos ver algumas outras passagens bíblicas que deixam muito claro a questão da humanidade estar contaminada, deste mundo está dominado. Vamos rapidamente para você ver algumas passagens que vai te convencer disso, no nome de Jesus. Vamos a Romanos, carta aos Romanos, do apóstolo Paulo, aos Romanos, no capítulo 5. Vamos ver as passagens que me deixam bem clara essa questão de que a ira de Deus está sobre os homens, porque todos pecaram. Então diz assim, Romanos 5, versículo 12. Quem encontrou, diga amém? Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, amém? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mais provas bíblicas sobre a questão do homem estar contaminado, do homem estar... Vamos em Apocalipse, capítulo 12. Vamos passear um pouquinho na Bíblia, para você conhecer a Bíblia. Senão ela se torna um livro, mais um livro na tua estante, e você não sabe nem o que tem na tua estante. E é justamente a revelação da tua vida eterna. A revelação para que você viva, e viva com abundância enquanto viver aqui na terra. E quando deixar essa terra, você tenha certeza da tua salvação. Amém, Jesus? É esse manual aqui, a Bíblia Sagrada é o manual da vida eterna. Nós temos que conhecer aí, amém? Apocalipse capítulo 12. Ainda estou em textos bíblicos que vai nos deixar com convicção sobre a revelação de que o mundo inteiro está carente de Deus, porque todos pecaram. Vamos ver o capítulo 12 de Apocalipse. E a passagem que eu peço que você vá é a passagem de versículo 7, quando diz que houve peleja no céu, houve uma batalha, houve uma guerra no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram, guerrearam contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Vocês sabem quem é o dragão e quem são esses anjos, né? Mais claramente é Satanás, Lúcifer com seus anjos caídos, são demônios. Todavia, versículo 8, não prevaleceram, nem mais se achou lugar no céu para eles. Aleluia, diga glórias a Deus. Então o lugar deles não foi mais localizado, porque eles não prevaleceram. E o versículo 9 diz: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Amém? Vamos em nome de Jesus Cristo, no versículo de número 12. Por isso festejai, ó céus, e vós o que neles habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vamos a outra passagem que deixa muito clara essa questão de nós necessitarmos de Deus, de carecermos da glória de Deus, porque somos todos pecadores. Vamos em Ezequiel, lá no Velho Testamento,
Uma prova bíblica mais do que essa é impossível, amados. Vamos em Ezequiel capítulo 28. Se você quer saber onde está registrado na Bíblia Sagrada a queda de Lúcifer, você acabou de ver em Apocalipse, e agora você vai ver lá no passado, em Ezequiel, quando ele revela claramente, para que, se você não é estudante da Bíblia, saiba que Lúcifer era um querubim de honra. Ele era responsável pela guarda do Senhor. Ele era ungido, responsável por uma terça parte dos anjos do céu. Ele era responsável pelo ministério de louvor a Deus. Por isso que há muita contenda, muita confusão em ministério de louvor aí, porque o inimigo, ele tem a maior ira sobre o ministério de louvor, porque era um ministério que ele chefiava, que ele liderava, e ele foi expulso de lá. Veja o capítulo de número 28 de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 28. Vamos manusear a Bíblia Sagrada, vamos aprender a conhecer as Escrituras. É tudo que Deus deseja, amados, que nós deixemos de ser seduzidos e enganados, e conheçamos a verdade, porque a verdade nos liberta. Amém ou amém? Ezequiel 28, 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28 e o versículo 14. Revelação mais clara que essa é impossível. Olha o que é revelado aqui. Tu eras querubim. Todos encontraram? Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no santo monte de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 16. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência, e pecaste. Pelo que te lançarei perfeito, profano, te lançarei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Versículo 17. Elevou-se o teu coração, soberba, isso aí, ó. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça de teu comércio, profanastes os teus santuários, e eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu, e que te reduze a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirá. Às vezes você vai pegar depois todo o texto e vai ver que é uma lamentação de Ezequiel contra um rei Tiro. Aí eu teria que entrar aqui em teologia para fazer você entender que é uma dupla explicação aí. É uma coisa que o Ezequiel falou do mundo físico, e ao mesmo tempo Deus aproveitou para falar do mundo espiritual. Então aqui era uma exortação a um rei que deixou a soberba vir até ele, enfim. Aí Deus aproveita essa mensagem de profecia para também anunciar como foi a queda do querubim dele, que foi exatamente o que aconteceu com o rei de Tiro. Amém, igreja? Então não vamos entrar muito aqui em teologia, porque o foco aqui é você entender o início lá que nós louvamos. Todos carecemos de ti. Você não louvou, preciso de ti? Aquilo tua alma tem que estar desejosa constantemente, deve estar dizendo aquilo o tempo todo. Você deve acordar pensando que você precisa de Deus, precisa passar o dia lembrando que você precisa de Deus, precisa deitar lembrando disso, em nome de Jesus. Por quê? Porque estamos no meio de um mundo contaminado, estamos a todo segundo sendo perseguidos e sujeitos a falhas, porque todos pecamos. Amém ou amém? Deus quer que você não se eleve o teu coração, e Deus vai te colocar às vezes em posição de honra. Quantos que você conhece, amados, que antes de serem abençoados eram aquelas pessoas humildes? Você olhava, você via a humildade neles. Deus colocou numa caixinha de fósforo, elevou-se o coração, veio a soberba. Quantos você conhece que são assim, amados? Então aí que Deus, é justo Deus deixar essas pessoas na miséria, no sofrimento.
Por quê? Não para castigá-los, para eles não perderem a salvação. Às vezes você não vê, não entende, porque você vê irmãos teus passando por luta, e luta, Senhor, não entendo. Entenda uma coisa: Deus conhece o coração daquela pessoa. Se ele levantar aquela pessoa um pouquinho só, vai vir sobre ela o que Deus não quer que venha. Então acontece sim em nosso meio isso aí, amados. E nós temos que ter a visão e a sabedoria de entender isso, que Deus está medindo a todo momento. A preocupação de Deus é uma só: você não perder a sua salvação. Você é capaz de entender isso? E tudo que o diabo quer é que você perca a tua salvação. É o contrário, é uma luta, amados. Então você tem que estar o tempo todo se policiando, o tempo todo vigiando, o tempo todo lutando contra sentimentos que você sabe que não pertencem a Deus. E só há uma forma de você saber quais sentimentos que estão em você, se é de Deus, se não é, se você conhecer a Deus. Amém ou não amém? Porque conhecer o mundo você conhece. Você nasceu no mundo e o mundo está contaminado, o mundo jaz no maligno. Então às vezes você está pensando que um caminho é certo e é errado. Aquele é o caminho do diabo. Entende isso, igreja? Vamos continuar aqui no nome de Jesus. Mais textos bíblicos que nos provam sobre carecermos de Deus, porque todos pecamos, nós precisamos de Deus. E você viu que por que todos pecaram? Porque o pecado entrou por um homem no mundo, e esse pecado percorreu a todos os homens, e todos pecaram, e todos carecem de Deus. Vimos em Apocalipse que começou lá quando houve a guerra, que o diabo foi expulso da glória de Deus. Vimos a confirmação disso em Ezequiel, que ele era um ungido, ele era um querubim de honra do Senhor. Mas olha o que aconteceu: o coração dele elevou-se, a soberba veio. Vimos até aqui, amém ou amém? Vamos voltar em João agora, lá na abertura do culto, João 8. Quem está compreendendo, diga glórias a Deus. Então fiquem em espírito, que tem muito mais para Deus dar para você essa noite. João 8:43 agora. Lembra que Jesus está defendendo a missão de autoridade dele, que eu disse há pouco? Ainda não acabou o discurso dele. Eu falei que se você lesse do versículo 21 e fosse até o final do capítulo 8, você veria grandes coisas reveladas. E uma delas é essa aqui, ó. Jesus confirma tudo que nós estamos dizendo aqui agora. Ele não está ofendendo ninguém quando diz no versículo 43: qual é a razão porque não me compreendeis a minha linguagem? Ele está tentando abrir os olhos deles. Sabe por que vocês não me entendem? Eu vou esclarecer para vocês agora. Vai chocar vocês, mas é fácil. Eu entendo porque vocês não me entendem. Então às vezes os pastores ficam assim: Senhor, por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Não tem que perguntar mais por quê, porque na verdade as pessoas não estão debaixo do jugo do inimigo ainda, não estão debaixo da graça. Continuando aqui então, Jesus fala: sabe qual é a razão porque vocês não me compreendem a minha linguagem? Ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Ele não está ofendendo não, ele está revelando isso aqui. É porque sois incapazes. Ele está dizendo: vocês estão doentes, vocês estão surdos, vocês não têm condições de ouvir a minha voz. Ele está dizendo: vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Ou seja, vocês carecem de mim, vocês precisam de libertação dessa surdez. E ele revela mais profundamente aqui ainda. E ele não está falando nada demais, né? Para ninguém se espantar com Jesus falar palavras tão fortes. Nada do que nós não podemos entender agora com a visão aberta. Nascemos do casal do erro. Então o inimigo ganhou direito sobre a humanidade. Houve uma separação entre Deus e os homens. Então ele fala: sabe de quem vocês são, na verdade? Vós sois do diabo, ele que é vosso pai. Vocês nasceram da vontade dele, das coisas que ele fez. É por isso que vocês querem satisfazer o desejo dele, ou seja, da carne, amados. Olha a sequência do versículo aí. Então ele revela quem é esse que continua nos enganando. Ele fala: ele foi homicida, assassino, desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele fala de uma mentira, quando profere uma mentira, ele fala do que ele é próprio, porque é mentiroso. Aliás, é o pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Amém, gente? Está registrado bem claramente as passagens bíblicas que mostram claramente que nós precisamos de Deus. Se queremos termos a vida eterna, precisamos de Deus, carecemos de Deus, precisamos estar respirando Deus todo dia, porque nós não temos domínio de qual será o tempo nosso de vida na terra. Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, amados, a humanidade, cristãos, enfim, aprenda uma coisa definitiva. Isso o Espírito Santo me falou: o diabo, ele se finge de amigo do homem.
Ele é aquele que bate nas costas e na frente ele te faz carinho, por trás ele te esfaqueia. Na verdade ele é um enganador, ele é um sedutor. Ele se finge de amigo para seduzir. Ele faz isso como fez com a Eva lá no Éden. Veja como que ele vai astutamente e sagazmente enganando. Vamos lá em Gênesis 3. Já conhecendo de muitos aqui, que várias vezes Deus nos tocou de ler Gênesis 3, mas vamos lá ver Gênesis 3, mais uma vez, igreja. A queda do homem. Aqui o homem andava junto com Deus, diariamente andava com Deus, até que ouviu a voz da serpente, parou de ouvir a voz de Deus. Olha como que ele se finge de amigo. O versículo 25, o último versículo do capítulo 2 diz: ora, um e outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Olha só, eles não tinham esse sentimento de malícia no coração deles. Eles andavam assim naturalmente, não tinham vergonha do estado deles. Até que, aí vem o capítulo 3, a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, olha, fingindo que é amigo, é assim que Deus disse, não comereis toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Já está íntimo com a Eva já. O diabo primeiro se aproxima, viu? Se finge de amiguinho. E ele vai aparecer com chifre, com rabo, com garfão, não, viu, amados? Isso é fantasia de carnaval, viu, amados? O diabo, meninas, aparece com um rapaz bonito, viu? Meninas, jovens. Ele aparece com um rapaz bonito, atraente, do mundo, às vezes disfarçado de crente. Rapazes, mulheres também, muito usadas pelo diabo, se disfarçam, o diabo se disfarça ali, ele vai usar pessoas mesmo, ele não vai se manifestar de nenhuma forma que você reconheça ele, ele vai se disfarçar bem disfarçado, para enganar você e se fingir de teu amigo, para te seduzir, para te enganar, aí depois você vai ficar sem Deus e afastado de Deus, e se você não tiver com o fôlego mais, condenado eternamente. Mas enquanto tem fôlego, louve ao Senhor. Amém, igreja? Se cair, levanta, sacode a poeira, como diz o dito popular, dá a volta por cima, e olha só para o alto. Amém, igreja? Vamos continuar aqui, em nome de Jesus. Então ele falou, é certo que não morrereis. E o versículo 5 ele diz, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a mulher deu conversa, né, amados? Dá conversa para o diabo, é isso que dá. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram, prepararam folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então é isso que acontece. Aonde estava a serpente nessa hora? Aonde estava ela? Ela já fez o homem e a mulher errar, agora leva os dois numa fria lá. E assim é o inimigo, viu? Infelizmente, muitos vão reconhecer que foi uma ação do maligno quando estiver no meio da fogueira, quando estiver no meio da situação complicada que se enrolou, no meio de toda a enrolação que se envolveu. Aí vai lembrar, puxa vida, Deus falou para mim não fazer e eu fiz, por que eu fui fazer isso? Então, em nome de Jesus, tudo que Deus quer é que você não entre nisso. Ele fala antes para você não entrar nisso. Amém? Agora, você tem o livre-arbítrio, né? Continuemos em nome do Senhor Jesus, nas passagens que mostram o quanto nós precisamos, que o inimigo só se finge de amigo para nos seduzir. Vamos lá em Apocalipse capítulo 12, em nome de Jesus. Mais uma vez, uma passagem que nós já lemos hoje aqui. Vamos repetir para você entender que realmente ele é um sedutor, ele é um enganador.
Ele finge ser amigo, ele se aproxima de várias formas para seduzir, amados. Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nós já lemos, mas vamos ler de novo. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Apocalipse 20, amados. Vamos em 20 de Apocalipse, versículo 10. Olha aqui mais uma prova bíblica. O diabo, o sedutor deles, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Aí o abismo eterno, viu, amados? É a segunda morte, isso é misericórdia. Que nossa alma nunca conheça esse lugar, porque ali é o lugar das almas condenadas para a eternidade. É onde vai ser lançado o sedutor deste mundo na eternidade, e vai ser esquecido, viu? Então aqui diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, aonde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, ou seja, eternamente. Igreja de Jesus, todos aqui compreendem o risco de andar com amizade com esse mundo? Será que nós temos noção? Não vamos ser crentes sem SN, sem noção. Vamos ser cristão com M, com noção, e muita noção. Por quê? A palavra nos revela que é perigoso andar de amizade com esse mundo. Quem anda de amizade com esse mundo se torna inimigo de Deus. Prova bíblica, Tiago, capítulo 4. Então, em vigia, você ensina teus filhos. Aí talvez teu filho, ou a tua filha, ou teu neto, ou tua neta vai achar você chato, careta. É o que o diabo vai falar para eles, vai convencer eles de que você é. Mas não fuja da tua obrigação, porque se você não falar nada, Deus vai cobrar de você. Mãe, pai, avô e avó. Agora, se você falar, Deus não vai cobrar de você, vai cobrar diretamente da alma deles. Amém? Eu estou falando em espírito, viu, irmãos? Não fuja da tua obrigação. Não olha para o inimigo. Não está adiantando, não está adiantando. O que não está adiantando? Você vai profetizando: é terra boa, é terra boa. Eu estou lançando semente. A semente não brota na mesma hora. Eu estou plantando em nome de Jesus. Deus vai regar e vai dar o crescimento. Em nome de Jesus. Se você continuar vendo o que o inimigo está te mostrando, você vai desistir até de pregar o evangelho. E esse mundo vai piorar cada vez mais. As gerações futuras vão ser cada vez pior, amados. Você não deve fugir da tua responsabilidade. Você ganhou o conhecimento da palavra. Amém ou amém? Então vai em Tiago capítulo 4, amados, em nome de Jesus. A prova bíblica disso. Olha o que o Senhor revela aqui através do Tiago: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Misericórdia. Sabe o que eu estou falando, misericórdia, amados? Diga para o irmão do teu lado, se aponta para ele, mas diz com todo, deixa ele olhar nos teus olhos e ver sinceridade nos teus olhos. Diga bem para ele assim: é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Você imagina, amados, o Criador do sol, que a gente não consegue nem olhar para ele, não consegue olhar para o sol, temos que ter uma proteção, e olha lá ainda, o Criador do sol, irado. Misericórdia. Onde está na Bíblia isso, pastor? Você está me assustando. Eu não, amados. O Espírito Santo está mandando dizer para ensinar a igreja parar de cair na lábia do sedutor, que é o diabo, amados. O diabo está seduzindo seus filhos todos os dias. Nós, infelizmente, temos decepções dentro das igrejas, amados. Imagine no mundo. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 30. Os que encontrarem, digam amém. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Você conhece aquele que disse isso? Quem é que disse isso? Quem é que disse isso, igreja? O Senhor, nosso Deus. Ele que diz: a vingança pertence a mim. Então, aqui a carta aos Hebreus está dizendo: olha, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo.
O versículo 31: horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Misericórdia. Aceite o chamado de ser amigo de Deus. Aceite o convite, amados. Aceite o convite de Deus para se tornar filho de Deus. Deixar de ser uma criatura filho da ira, da desobediência, para se tornar, em primeiro lugar, amigo de Jesus. Primeiro passo, Ele vai testar você como amigo. Se aprovado você for, te adota como filho. Você quer ser adotado? Aceite esse convite, amados, para você ser vitorioso em um nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, agindo Deus, então, amados, ninguém pode com Deus, amados. Se você quer ficar do lado da vitória, fique do lado da palavra, fique com Jesus. Amém? Tudo que nós vimos até aqui parece louvor ao diabo, né? Parece um louvor a ele, parece um culto que fala do diabo. Amados, não precisamos falar, para a igreja entender que é outra mentira que ele coloca na mente das pessoas. Para de ir nessas igrejas, fala do diabo. Porque o diabo não quer que você aprenda nada dele, ele não quer que você descubra quem ele é. Toda assim de gente que encosta nos crentes, nos cristãos, fala: muitas vezes não fala demais, o diabo fala demais do diabo, né? Mas eu li a palavra, você viu o pastor lendo as escrituras ou não viu? Você acompanhou? E quem é que está falando então? É o pastor, ou é a igreja, ou é a palavra? A palavra. Então aí vamos, mas o louvor não é o inimigo, é abrir os olhos dos cristãos quanto o perigo de andar nesse mundo. Agora vamos louvor a Deus. Aqui é tipo de louvor. Todas as passagens que nós lemos desde o início, todas as passagens, com exceção essa aqui do Apocalipse, sobre a queda do inimigo, mas todas aquelas que alertam sobre o homem ter pecado, todos carecem de Deus, vem um louvor a Deus na sequência, que nós não lemos. Você está preparado para ouvir agora? Vai ficar de que lado? Escolheu o lado que vai se servir? Escolha agora, hoje, porque se você escolheu a Deus, eu leio o resto. Amém? Quantos querem ler o resto? Diga amém? Amém. Então vamos ler agora o louvor ao Deus que você serve. Vamos lá para ver todas as passagens que eu li, todas elas, todas, sem exceção. Ela tem um complemento para Jesus desfazer as obras do inimigo. Afinal está escrito, vamos lá em 1 João primeiro, lá no finalzinho, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, o versículo 8, a parte B. Vamos ao versículo 7. Vamos lá, versículo 7 primeiro. 1 João capítulo 3, versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga glórias a Deus. Então agora vamos começar palavra por palavra, o louvor a Deus, desfazendo as obras do diabo. Romanos 3, lá no comecinho, não abrimos com Romanos 3? Abrimos, lembra lá? Louvamos com Romanos 3, aonde dissemos no versículo 23, não é? Todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Romanos 3, 23, não foi o que nós lemos aí? Então, vamos ver a sequência agora, versículo 24. Sendo justificados de que forma? Gratuitamente. Diga glórias a Deus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Você tem fé em Jesus? Então, mediante esta fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Então você vê, todos carecem da glória de Deus, mas Deus derrama a sua glória sobre aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele purifica-nos de todo pecado, de todo mal. Efésios, que nós lemos lá, vamos ler Efésios também. Vamos a Efésios capítulo de número 2. Nós vimos lá em Efésios, não sei se você se lembra, você estava ligado, eu creio que você está, na passagem que nós lemos lá, que
que nós andávamos mortos pelos nossos pecados, amém? Seguindo o curso deste mundo, né? Vamos ver a sequência disso agora, o versículo 3 a seguir. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas, olha o versículo 4, começa o louvor a Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele, diga, nos ressuscitou. Você pode glorificar a Deus, amado? Você estava morto, igreja, você nasceu morto. Porque você aceitou Jesus, porque você crê em Jesus, assim como Jesus foi ressuscitado de um corpo mortificado por causa dos homens, por causa do pecado, não dele, e sim por causa da humanidade, e Deus o ressuscitou e o assentou no seu trono junto ao lado dele, assim também será conosco. Você crê, igreja? Essa é a glória de Deus entre os homens, amados. Então o versículo nós temos aí, ó, versículo de número 4: Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida junto com Cristo. Pela graça sois salvos, aleluia, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Então o resumo é: pela graça, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e nem de obras, para que ninguém se glorie, pois somos a feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia, glórias a Deus. Vamos continuar agora, vamos a Romanos. Estamos eliminando palavra por palavra que parecia que só falava do diabo. Mas não adianta eu ler a parte B se eu não entender que a parte A existe. Se eu estiver sob o domínio da parte A, não adianta eu ler a parte B, que eu não vou ouvir, eu não vou escutar. Entende o mistério agora, igreja? Que a minha função de homem pregador do Evangelho é pregar. Agora viver é sua missão viver. Eu viver é minha missão. Ninguém pode viver a minha fé. Eu não posso viver a sua fé. Eu não posso te culpar dos meus erros, e você não pode me culpar dos teus erros. Amém ou não amém? Em nome de Jesus, cada um dará contas de si mesmo ao Senhor. Vamos em Romanos, capítulo número 5. Porque a Eva, não sei se você se lembra, quem começou tudo? A serpente falou para Eva, a Eva falou para Adão. O que o Adão, em vez de falar Senhor, dobrar o joelho e falar Senhor, perdoa-me, Senhor, eu deixei de te ouvir, Senhor, e pequei contra ti. Senhor, estou arrependido, Senhor, apaga essa minha transgressão. Ele podia ter falado assim. O que ele fez? Qual foi a reação de Adão? A primeira reação, a primeira dele e da mulher, foi se esconder, que é o desviado. Faz isso, ele esconde de Deus, já foge da igreja igual o diabo foge da cruz. A primeira coisa é fugir, se esconder, se afastar, desviar do caminho do Senhor. O segundo passo, se não tem para onde correr, porque não tem para onde correr, alguém consegue correr de Deus? Deus até brincou com Adão e Eva. Adão, e você acha que ele não viu Israel escondido atrás das árvores? Deus é onisciente, onipresente, onipresente, onisciente e onipotente. As qualidades, as virtudes de Deus. Não sabia que Adão e Eva estavam lá morrendo de vergonha, escondidos atrás das árvores. Ele começou: Adão, ô Adão! E ele não respondiam, porque tinham medo do Senhor. Até aqui não teve jeito, não há como se esconder. Para onde eu vou que eu não posso me esconder do Senhor? Não há. Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu desço no mais profundo abismo, lá está o Senhor também. Não tem como fugir de Deus, amados. Então a igreja de Jesus é melhor andar com Ele. Amém ou não amém? Então, em nome de Jesus, vamos ler Romanos capítulo 5, que até aqui você está vendo que a glória de Deus está sendo manifestada. Versículo 12 nós lemos: portanto, assim por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Só lemos isso aí, né?
Agora vamos ao versículo 17. Se pela ofensa de um só, e por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Eu ouvi a glória a Deus? Você percebeu, amados? Nós temos um versículo 12 lá. Você estava assustado, vendo, meu Deus, isso mesmo aconteceu com a humanidade. Agora Deus está dando para você um escape. Olha, por um só ofendeu o meu reino, mas eu enviei um para justificar a todos que nele creem. É isso que está dizendo aqui, amado. Se é pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Versículo 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Versículo 19, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. Versículo 20, sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Diga glórias a Deus. Aleluia. Aceite as Escrituras Sagradas, amados. Aceite a Jesus, pois Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Amém? A salvação está em Jesus Cristo, está em seguir essas Escrituras, aceitá-la, praticá-la, ouvi-la para vir à fé e praticá-la. Amém, igreja? Agora não se torne ouvinte se não praticante, amado. Isso não vai te levar a lugar nenhum, vai tornar você um religioso, e é tudo que Deus não quer. Aí vai ser aquele ramo que está ligado à videira. Por quê? É um título de religioso, está ali ligado, ele vai para a igreja, tem Bíblia, tem tudo, tem título de crente. É o ramo ligado à videira que não dá fruto. E o que Jesus fala sobre isso, amados? João 15, vamos lá para quem não conhece, é o finalizado de tudo, amados. João 15, Jesus fala: eu sou a videira. João 15, quem encontrou, diga amém. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. E vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, versículo 5, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E se alguém permanecer em mim, não permanecer em mim, perdão, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e o lançam no fogo, e o queimam. Ninguém quer ser isso, não é, amados? Está muito claro para você o que é andar com Jesus e andar sem Jesus? Então coloque-se em pé, e agora você vai louvar de novo, sem um violão mesmo, só o refrão daquele louvor que diz: distante de ti, Senhor. Diga: distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Diga: escuta, Senhor, o meu clamor, pois o ar que eu respiro é o que eu preciso de ti. Assim como o ar que eu respiro, assim eu preciso de ti. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Eu preciso de ti, Senhor. Eu careço de ti. Todos carecemos de ti, porque todos somos pecadores, mas o Senhor nos purifica de todo o pecado através do sangue de Jesus Cristo.
Amém? Glórias a Deus. Senhor Deus e Pai, eis aí teus filhos que ouviram a mensagem do teu Espírito Santo. Assim como eles ouviram, também o Senhor me revelou esta passagem, esta palavra, e eu ouvi do Senhor, Pai. O Senhor falou pessoalmente, me revelou esta palavra para a tua glória, Senhor. E eu quero essa noite, em nome de Jesus, declarar que todos que deram lado ao teu Espírito Santo, ouviram com temor a tua palavra, receberão uma unção renovadora, uma unção especial, para que saiam daqui fortalecidos na fé, Senhor, e possam viver lá fora como o Senhor projetou, como o Senhor sonhou, como o Senhor deseja que vivamos, para a tua glória, em o nome de Jesus. Para a honra e glória do teu nome, Jesus. Eles usarão o poder do teu nome, Jesus, para expulsar todo o mal, para a tua glória, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Erga a mão direita aos céus, diga: Senhor, coloca sobre esta mão uma porção do teu poder. Eu recebo pela fé e vou levar esta porção ao encontro do meu coração, à porta de entrada deste meu corpo, que é o templo do teu Espírito. E aonde esta unção tocar, todo mal sairá, todo mal será destruído pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém? Então fique com as mãos aos céus e fale com Deus. Fale com Deus que você deseja essa porção, você deseja esta unção sobre as tuas mãos, em nome de Jesus. Fala com Deus, igreja. Não espere do homem. O homem é igual a você, é pecador igual a você. E fale com Deus, espere nele, confie nele, somente nele, em nome de Jesus. Oh, igreja, receba a glória de Deus, receba a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você crê na unção de Deus? Crê que recebeu? Que sua oração foi ouvida? Então coloca até o seu coração, no nome de Jesus. Agora você vai dizer: para a glória de Deus e no nome de Jesus, a unção do Espírito Santo está sobre a minha vida, sobre o meu corpo, sobre todas as áreas da minha vida. Por isso eu tenho autoridade de usar o nome sobre todos os nomes, o nome de Jesus, para dizer a todo mal: saia de todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Diga: eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Aplauda o Rei Jesus lá no alto. Aleluia, Jesus. Toda a glória, toda